Eu fui convidado aqui pelo Ricardo, que é um dos líderes aí da igreja, para destacar alguns pontos da lição que vocês vão estudar essa semana. Segundo ele me falou, sábado à tarde, vocês já estarão com este vídeo para poder, de alguma forma, colaborar com os estudos de vocês. Eu vou dar algumas orientações específicas e analisar alguns pontos que considero importantes, mas não me aterei aos detalhes. A primeira coisa que você deve ter em mente quando vai estudar a lição é você saber o objetivo geral do trimestre. E para saber o objetivo geral é importante saber quem escreveu. E este trimestre, você já deve ter em mente, foram educadores, professores, que escreveram a lição da Escola Sabatina, ou os principais autores. Outra coisa, o fio de ouro de todas as lições é que a cosmovisão bíblica ela precisa fazer parte do nosso cotidiano. Ou seja, durante todas as semanas, os autores eles sempre vão ressaltar: o bom educador é aquele que conhece a cosmovisão bíblica, porque não existe outro assunto mais importante do que a cosmovisão, ou seja, a visão de mundo, como se processou a salvação. Então, em nossas falas, em nossos conceitos, essas ideias elas precisam estar bem claras. E para colaborar com esse objetivo, ele vai falar sobre Jesus como sendo o mestre dos mestres. Olha, quando a gente pensa num bom mestre, a gente lembra de um bom professor. E o bom professor, quando chega à sala de aula, ele diz logo para que veio. Ou seja, hoje nós vamos falar sobre isso. Aí já ajuda o aluno a saber se posicionar mentalmente no que ele vai falar. E o autor, ele procura mostrar no domingo e na segunda-feira exatamente o que Jesus veio fazer nesse mundo. Ele veio revelar quem é o Pai. Então, domingo e segunda-feira, esse será o destaque. Quem é o Pai? E Jesus ele faz isso de uma forma muito constante. Só que nós não vemos isso em Mateus, Marcos, Lucas, porque esses livros eles têm objetivos diferentes. Por isso eles não destacaram determinadas falas de Jesus. Mas como o livro de João ele tem um objetivo específico de falar sobre a divindade de Jesus, então os discursos e as falas de Jesus, onde ele se revelou como a imagem de Deus, elas são bem claras. E o autor ele faz uso disso. É importante a gente destacar nessa questão do Pai, dele revelando o Pai, o capítulo 1. E eu vou dar um destaque aqui para o versículo 18, porque esse versículo 18 ele elimina muitos mitos. Olha só o que diz aqui, capítulo 1, versículo 18. Na minha Bíblia diz o seguinte, 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então, aquela declaração de que Moisés falou com Deus era Jesus Cristo. Ninguém nunca viu a Deus. Jesus, ele sempre foi a maior manifestação do Pai. Então, todas as revelações do Velho Testamento, onde os personagens disseram que falaram com Deus, na verdade estava falando com Jesus Cristo. É isso que João está dizendo que Jesus falou, que ninguém viu ao Pai, mas ele, como sendo unigênito do Pai, ele foi revelado para isso. Então, domingo e segunda-feira, o destaque aqui é o Pai. E existe uma frase que é ouro nessa dobradinha de domingo e segunda-feira. Quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, se Jesus, ao ele se apresentar para o mundo, ele diz, quem vê a mim, vê o Pai, ou seja, quem olhava para Jesus, via o Pai, então ele propõe outra pergunta. E quando alguém olha para você, quem ele vê? O autor da lição espera que ele veja Jesus Cristo. E como
o autor da lição vai ajudar você a revelar Jesus Cristo. É por isso que está escrito terça, quarta e quinta-feira. É na terça, na quarta e na quinta-feira que ele vai dizer como nós podemos revelar Jesus Cristo. Então veja que eu não estou me tecendo a pontos da lição de reflexão que está bem claro, mas aquilo que às vezes é difícil perceber. Sábado, domingo e segunda-feira, ele está destacando exatamente aquilo que Jesus fez, o objetivo pelo qual ele veio. Ele veio revelar o Pai. E o que é que ele pretende? Que a gente revele o Filho. E como é que revela o Filho? Terça-feira, lendo a mente do Mestre dos Mestres. Filipenses 2, 1 a 4, nós conhecemos muito bem. Aqui ele fala em humildade. Ele fala em servir. Ou seja, quando a gente quer revelar o Pai, a gente tem que ter o hábito de servir. Então, se você não tem o hábito de servir, se a gente não é compulsivo para servir, se a gente só quer servir a gente mesmo, se o nosso salário só é para suprir a nossa necessidade, se a nossa comida só é para suprir a nossa fome, alguma coisa está errada. Não era assim que Jesus se comportava. Então, quando ele destaca lendo a mente do Mestre, ele mostra somente atos de misericórdia, de compaixão, humilhação, mas humilhação no sentido de humildade também. Ou seja, a encarnação de Jesus, ele coloca como sendo um símbolo de humildade. Então, quando fala-se misericórdia, misere quer dizer curvar-se, córdia vem de coração. Então, é importante que a gente tenha em mente isso daqui, que quando a gente faz alguma coisa de coração, a gente está revelando Jesus Cristo. Já observou quando as pessoas fazem para a gente alguma coisa de coração, a gente não se sente bem? A gente se sente bem e a gente começa a admirar aquela pessoa porque ela fez uma coisa tão irrisória, mas fez de coração. Então, o outro ponto é que o Mestre dos Mestres, ele fala de reconciliação. Então, onde nós estamos para reconciliar. Relacionamentos arruinados, eles podem ser restaurados. Então é muito importante, se eu quero revelar Jesus Cristo, eu tenho que ser um reconciliador. Então esse é um outro ponto que você vai debater muito na lição e você vai explorar isso aí de uma forma muito explícita na lição da Escola Sabatina. Então perceba, a Bíblia, o Velho Testamento aponta para a cruz. O Novo Testamento reflete tudo que veio da cruz. Domingo e segunda-feira está falando de Jesus Cristo como a revelação do Pai. Terça, quarta e quinta está mostrando como você e eu podemos revelar o Filho. Esses são os pontos principais que você deve guardar e que você deve ver ao estudar essa lição. Espero que possa ter lhe ajudado de alguma forma. Não desci para outros detalhes porque as outras reflexões elas estão bem claras na lição e eu não vou tomar o seu tempo com aquilo que já está claro. Obrigado.